Há dias que permanecem gravados na memória como cicatrizes. O domingo de 18 de setembro de 2016 é um deles. Os planos para aquela noite eram simples. Meu marido, na época ainda namorado, tinha enviado uma mensagem dizendo que sairia com amigos para comemorar a vitória do Watford, deixando-me sozinha em nossa pequena casa alugada no final de Sussex Close, número 20, em Boreham, perto de Chelmsford. Uma noite tranquila, um filme nostálgico e uma taça de vinho. Perfeito. Com meu pijama mais confortável, me acomodei no sofá para assistir O Parque dos Dinossauros, um filme que despertava lembranças dos dinossauros que tanto me encantavam na infância. Não tinha se passado nem meia hora quando o som estridente de pneus freando violentamente quebrou a paz da noite. Minha primeira reação foi olhar pela janela da sala, que dava visão direta para a rua. Um carro havia estacionado bruscamente. Vi uma figura feminina saindo às pressas, praticamente tropeçando em direção à minha porta. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ouviam-se batidas desesperadas. Hesitei, como qualquer pessoa faria ao receber uma visita inesperada numa noite de domingo. Ao olhar novamente pela janela, reconheci o veículo e meu coração acelerou. Ao abrir a porta, o choque me paralisou. Clara, minha amiga de mais de uma década, estava irreconhecível. Sangue escorria de seu nariz e boca, sua bochecha inchada formava um ângulo estranho e um hematoma roxo escuro marcava sua testa. Seus olhos refletiam puro terror. "Ele está vindo! Chame a polícia!" Ela gritou, empurrando-me para dentro e fechando a porta com as mãos trêmulas. Enquanto eu tentava compreender, Clara já buscava as chaves para trancar todas as fechaduras. "Quem está vindo? O que aconteceu com você?" Perguntei, a adrenalina começando a correr pelo meu corpo. Sem responder, Clara correu para minha cozinha. Quando voltou, carregava o maior dos meus facões. Foi nesse momento que entendi a gravidade da situação. Corri para pegar meu telefone e liguei para a polícia, ainda tentando arrancar informações de Clara. Ela tomou o aparelho de minhas mãos e começou a explicar à atendente o que havia acontecido, sua voz alternando entre soluços e momentos de clareza surpreendente. Nos últimos meses, Clara tinha saído com um homem chamado Jack, um frequentador da academia onde ela treinava. Como em seus relacionamentos anteriores, ela havia sido franca desde o início. Não buscava exclusividade naquele momento. Clara sempre foi transparente quando percebia que um relacionamento não tinha futuro. Conversava honestamente com a pessoa em um local público, terminava respeitosamente e seguia em frente. Até conhecer Jack, essa abordagem nunca lhe trouxera problemas. Os homens geralmente entendiam, talvez ficassem desapontados, mas respeitavam sua decisão. Jack foi diferente. Depois que Clara terminou com ele, simplesmente apareceu em seu apartamento, um endereço que ela jamais havia compartilhado com ele. Nesse primeiro encontro inesperado, ele não demonstrou agressividade explícita, apenas insistência. "Preciso de outra chance", repetia. Clara, assustada com a invasão de privacidade, alertou que chamaria as autoridades se ele voltasse. "Não seja dramática, não precisamos chegar a esse ponto", foi a resposta de Jack, em um tom que disfarçava a ameaça com falsa tranquilidade. Dias depois, ele retornou. Desta vez, sua postura era mais intimidadora. Bloqueou o caminho de Clara quando ela tentava sair para o trabalho. Só a deixou passar quando ela, desesperada para escapar da situação, prometeu enviar uma mensagem sobre um possível encontro no fim de semana. No trabalho, o estresse finalmente a venceu. Teve um colapso nervoso na sala de descanso, tremendo incontrolavelmente. Seu supervisor, notando seu estado, insistiu que tirasse alguns dias para cuidar de si mesma. Clara dirigiu de volta para casa e imediatamente contatou a polícia. As duas oficiais que atenderam sua denúncia explicaram o sistema utilizado para avaliar casos de assédio, comportamentos fixados, obsessivos
indesejados e repetitivos. O caso de Jack claramente se enquadrava nessas categorias. Ele tinha rastreado Clara sem seu conhecimento e aparecido repetidamente contra sua vontade. As policiais garantiram que falariam com Jack, advertindo-o que qualquer nova aproximação resultaria em prisão imediata. Segundo o relato delas, Jack pareceu compreender, afirmando que tudo não passava de um mal-entendido e prometendo manter distância. Mas tudo era mentira. Naquele mesmo dia, Jack foi à casa de Clara. Conseguiu que ela abrisse a porta com algum pretexto e, uma vez dentro, a atacou brutalmente. Clara só conseguiu escapar fingindo estar inconsciente. Quando Jack saiu, ela correu para seu carro e dirigiu diretamente até minha casa. Não podia ligar para a polícia enquanto dirigia, ela me explicou depois. Estava sangrando, trêmula, com a visão parcialmente bloqueada pelo inchaço. Precisei de toda a minha concentração para não bater o carro. Enquanto Clara relatava sua história, a atendente aproximou-se da janela da sala. De repente, seu corpo inteiro enrijeceu. No final da rua, outro veículo parava bruscamente. Sem dizer uma palavra, ela empurrou o telefone em minhas mãos e desapareceu escada acima. Olhei pela janela e vi um homem de porte atlético, cabeça raspada e musculatura definida, caminhando em nossa direção. Segundos depois, a porta estremecia com golpes violentos. O medo que senti naquele momento era algo primordial, visceral. Com a polícia ainda na linha, comecei a gritar em pânico. Socorro! Tem um homem tentando invadir minha casa! Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Ouvi uma voz grave e transtornada. Abra esta maldita porta ou vou derrubá-la. O tom não deixava dúvidas sobre a intenção. A polícia está a caminho, gritei entre soluços, meu corpo inteiro tremendo incontrolavelmente. Por favor, vá embora, sussurrei desesperadamente à atendente. Ele está aqui, quer arrombar minha porta. Por favor, mandem alguém rápido, estou com tanto medo. A mulher me garantiu. Estamos chegando, continue falando comigo, mantenha-se longe da porta. Repeti suas palavras em voz alta, minha voz falhando pelo terror. Por um instante, Jack hesitou. Sei que Clara está aí, disse, sua voz um pouco mais calma, mas não menos ameaçadora. Só quero conversar com ela. Não conheço nenhuma Clara, respondi entre lágrimas. Estou sozinha e a polícia chegará em minutos. Minha resposta foi como acender um pavio. Jack começou a golpear a porta sistematicamente, alternando entre ombradas e pontapés. Após 3 ou 4 impactos, ouvi a madeira do batente rachar. Um último golpe e a porta cedeu. Jack entrou, seus olhos vasculhando o ambiente até fixarem-se em mim. Levantei a faca, as mãos tremendo tanto que quase a deixei cair. Fique longe, saia da minha casa, gritei, minha voz falhando. Ele avançou como se a faca fosse invisível. Quando estava a apenas 2 passos de distância, lançou-se sobre mim. A força do impacto me derrubou, mas na queda, a lâmina encontrou seu caminho, cortando profundamente seu antebraço. Jack recuou, apertando o ferimento com a mão oposta. Sangue escorria entre seus dedos, pingando no piso de madeira. Por um momento, pareceu surpreso, como se não pudesse acreditar no que tinha acontecido. Então seu rosto se transformou em pura fúria. Você vai pagar por isso, murmurou, avançando novamente enquanto eu me arrastava para trás, tentando criar distância. Foi quando notei o reflexo azul e vermelho nas paredes. Luzes de viatura. Pela porta arrombada, podia ver os feixes de luz cortando a escuridão da rua. Socorro! Aqui dentro! Ele vai me matar! Gritei com toda a força que consegui reunir. Jack virou-se e, vendo a polícia se aproximando, fez o impensável. Em vez de fugir, investiu contra os oficiais. O que se seguiu parecia uma cena de filme de ação. Foram necessários 5 policiais, equipados com tasers, spray de pimenta e cacetetes, para finalmente subjugá-lo e algemá-lo. O barulho foi tanto que praticamente todos os vizinhos saíram para ver o que acontecia.
Clara só desceu do esconderijo no armário superior, depois de confirmar que Jack estava contido e sendo colocado na viatura. Ela ainda segurava firmemente uma faca de cozinha, seus olhos arregalados e vigilantes. As semanas seguintes foram difíceis. Clara ficou em minha casa, mas o pesadelo estava longe do fim. Seguiram-se meses de depoimentos, audiências e visitas constantes à delegacia. Os juízes exigiam provas conclusivas do comportamento obsessivo de Jack antes de emitir uma ordem de restrição definitiva. Houve momentos em que achamos que o sistema nos abandonaria. Jack era de uma família muito rica, mas por fim conseguimos a ordem de restrição, mas nenhuma de nós se sentia segura em Boreham. Acabamos nos mudando para lugares diferentes. A distância geográfica complicou nossos encontros frequentes, mas fortaleceu nossa amizade de maneiras inesperadas. Clara e eu compartilhamos um vínculo que transcende o comum. Não porque a salvei naquela noite. Na verdade, acredito que sua coragem a salvou, mas porque algumas experiências criam laços impossíveis de quebrar. Se necessário, enfrentaria tudo novamente para proteger alguém importante para mim das garras de um predador. Certas noites mudam vidas para sempre. Aquele domingo de setembro certamente mudou as nossas. É difícil acreditar que tudo isso está acontecendo. Apenas 3 meses se passaram desde que terminei meu relacionamento, e eu realmente achava que havia conseguido superar as dificuldades. Mas, de repente, meu mundo desmoronou. Tudo começou com um e-mail inesperado na minha caixa de entrada. A princípio, pensei que fosse apenas mais uma mensagem indesejada, mas quando a abri, meu coração despencou. Havia vídeos íntimos meus, gravados em minha própria casa, registros da nossa relação, momentos que acreditava serem privados. Senti um nó no estômago ao perceber que meu ex deve ter escondido câmeras em nosso apartamento durante todo o tempo em que estivemos juntos. O e-mail era dele, e ele exigia que eu atendesse às suas demandas. Caso contrário, os vídeos seriam divulgados. Não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Confiei nele e agora ele me traiu da maneira mais cruel. A ideia de que esses vídeos pudessem ser vistos por qualquer um era aterradora. Tentei conversar com meu ex, implorando que parasse com essa loucura, mas ele não estava interessado em dinheiro e fazia exigências que me deixavam desconfortável. Estava presa em um pesadelo que não sabia como escapar. As semanas seguintes foram um turbilhão de ansiedade e medo. Não conseguia pensar em mais nada, sempre checando meu e-mail e meu celular, temendo a próxima mensagem. Meu ex foi incansável, enviando mais vídeos e zombando de mim, deixando claro que não desistiria até conseguir o que queria. Considerei a possibilidade de ir à polícia, mas o medo das consequências me paralisava. E se não acreditassem em mim? E se os vídeos fossem divulgados de qualquer forma? Sentia-me impotente, totalmente à mercê do meu ex. As exigências dele tornaram-se cada vez mais absurdas. Acabei cedendo, fazendo o que ele pedia para evitar que os vídeos fossem compartilhados. Desperdicei minhas economias e fiz coisas das quais me envergonho, apenas para tentar proteger minha privacidade. Mas nunca parecia ser o suficiente. Meu ex sempre queria mais. Vivia em um pesadelo, constantemente olhando por cima do ombro, perguntando-me quando viria o próximo ataque. Dormir tornou-se uma missão impossível. Meus nervos estavam à flor da pele e eu perdi a esperança de que isso algum dia chegasse ao fim. Então, em um dia terrível, recebi o e-mail que tanto temia. Meu ex cumpriu suas ameaças e publicou os vídeos. Quando vi o link, meu coração parou. Tremendo, cliquei e fui levado a um site. Na página inicial, havia várias miniaturas de vídeos com meu rosto. Senti que ia desmaiar.
Isso era real. Meu pior medo se tornara verdade. Meus momentos mais íntimos agora estavam expostos para todos verem. Fiquei paralisada diante da tela, incrédulo e horrorizado, tentando entender a gravidade dessa violação. Nos dias que se seguiram, oscilei entre a total desesperança e uma raiva intensa. Estava devastada ao perceber a crueldade do meu ex. Ao mesmo tempo, sentia uma fúria crescente e queria que ele pagasse por ter destruído minha vida. Mas, por trás dessa raiva, havia uma sensação esmagadora de vergonha e humilhação. Sentia-me exposta e rebaixada. Já era difícil o suficiente saber que meu ex possuía aqueles vídeos, mas agora estavam em exibição pública, como se eu fosse uma figura de reality show. Não sabia como enfrentaria minha família e amigos novamente, temendo a desaprovação que poderiam sentir, o que me fazia querer desaparecer. Acabei me isolando, raramente saindo do meu apartamento. Estava paranoica, achando que qualquer pessoa que me visse saberia o que havia acontecido e me julgaria. O medo constante de que meu ex pudesse voltar a atacar me consumia. Ele ainda tinha mais vídeos não divulgados. A ameaça de que mais conteúdos fossem postados pairava sobre mim como uma nuvem negra. Essa situação se arrastou por semanas angustiantes. Parei de ir ao trabalho. Mal comia ou dormia. Minha mente estava dominada pela vergonha, pelo medo e por fantasias de vingança. Sentia que estava desmoronando. Finalmente, percebi que não poderia continuar vivendo assim. Os vídeos estavam lá fora, e isso não poderia ser mudado, mas eu ainda poderia retomar o controle da minha vida. Forcei-me a sair da cama e a enfrentar o mundo novamente. Fui à polícia e relatei tudo. Foi um momento de empoderamento me defender depois de ter estado à mercê da crueldade do meu ex por tanto tempo. As autoridades conseguiram remover os vídeos do site original, mas, é claro, o dano já estava feito. Cópias dos vídeos continuavam a circular online. Não importava quantas vezes eu conseguisse que fossem eliminadas. Também tive que aceitar que não podia controlar o que os outros pensavam de mim ou da situação. Aqueles que me amavam ofereceram apoio quando souberam da verdade. Quanto aos demais, suas opiniões não importavam. Recomeçar minha vida foi incrivelmente difícil, mas também libertador. Mudei-me para uma nova cidade, onde ninguém conhecia minha história. Fiz novos amigos e consegui um novo emprego. Aos poucos, estava reconstruindo minha vida. É claro que os vídeos ainda me assombravam. Tinha ataques de pânico ao pensar que poderiam ressurgir e passava noites em claro, sentindo vergonha retroativa. Mas na maioria dos dias, consegui me concentrar no presente e em construir a vida que desejo. Recuso-me a deixar que meu ex tenha mais poder sobre mim. Ele já me tirou muito, mas não irei permitir que ele me tire o futuro. O que aconteceu sempre fará parte do meu passado, mas não precisa definir meu futuro. Sou muito mais do que aqueles vídeos que meu ex tentou usar para me reduzir. Sinto-me forte e orgulhosa ao perceber isso. Minha experiência me deu empatia por outros que tiveram sua privacidade violada, assim como eu. Agora, sou voluntária em uma organização que ajuda vítimas de vingança e exploração online. É minha forma de transformar algo horrível em algo significativo. Se eu puder ajudar uma única pessoa a evitar passar pelo que eu passei, sentirei que recuperei parte do controle que meu ex me havia tirado. Esta é a minha história, minha jornada para reivindicar minha vida após o que meu ex fez. Nunca haverá justificativa ou perdão para isso, mas ele falhou em seu esforço de me destruir completamente. Ainda estou me curando a cada dia, mas agora sou muito mais forte. Não serei reduzida a uma vítima. Quero ser um exemplo para outros de que é possível recuperar a vida, mesmo após as violações mais devastadoras. Ninguém deveria passar por algo assim, mas aqueles que passam devem saber que há vida do outro lado, mesmo que não consigam enxergá-la.
Você ainda tem o poder de recuperar sua vida. Não será algo que aconteça da noite para o dia. É um processo, um dia de cada vez, que requer uma resiliência e coragem que você talvez nunca tenha percebido que possui. Mas você pode conseguir. Você é muito mais do que o que lhe aconteceu. É claro que ainda tenho dias difíceis, dias em que a injustiça me atinge como um soco no estômago. Mas agora consigo me levantar novamente. Lembro-me de quanto avancei. Essa experiência me mostrou que sou mais forte do que pensava. E embora o caminho à frente não seja fácil, sei que, no fundo, estarei bem. Minha vida é muito mais do que uma violação ou um trauma. Espero que, ao compartilhar minha história, eu possa dar coragem a outros que estão lutando para começarem a recuperar suas vidas também. Você já sobreviveu ao pior. Agora, saia e mostre ao mundo e ao seu ex quão inquebrantável você realmente é. Sentado na sala fria do tribunal, observei incrédulo enquanto o juiz batia o martelo. Em segundos, meu mundo desabou. O veredicto me concedia apenas visitas supervisionadas a cada 15 dias. Minha filha, meu maior tesouro, estava sendo arrancada da minha vida por uma teia de mentiras cuidadosamente tecida por Laura, minha ex-esposa. Tudo começou há cerca de 1 ano, quando nosso casamento de 8 anos chegou ao fim. Inicialmente, o processo parecia civilizado. Discutíamos acordos de guarda compartilhada, pensando no bem-estar da nossa menina de 6 anos. Eu estava enganado sobre as verdadeiras intenções de Laura. Enquanto eu imaginava uma separação amigável, ela preparava sua vingança. As primeiras acusações surgiram como um raio em céu azul. Durante uma audiência preliminar, Laura apresentou evidências de que eu era negligente e violento. Fotografias de hematomas manipuladas digitalmente, relatos inventados de episódios que nunca ocorreram. Fiquei paralisado de choque ao ver nossa filha repetindo histórias ensaiadas sobre como eu a assustava. Sua Excelência, sou incapaz de machucar minha própria filha, argumentei, a voz embargada. O juiz apenas me olhou com desconfiança, enquanto Laura derramava lágrimas teatrais ao lado de seu advogado. Em menos de 1 hora, perdi a guarda provisória. Entre abril e julho daquele ano, investi minhas economias contratando um advogado que prometia reverter a situação. Enquanto isso, Laura intensificava sua campanha. Enviou e-mails para meus colegas de trabalho com alegações de abuso infantil. Procurou meus familiares, contando histórias distorcidas sobre comportamentos que eu jamais demonstrei. Recebemos denúncias graves sobre sua conduta, disse meu chefe num fatídico dia de agosto. Lamento, mas teremos que rescindir seu contrato. Em apenas 4 meses, perdi minha carreira de 12 anos, meu apartamento e o direito de ver minha filha sem supervisão. Sem alternativas, mudei-me temporariamente para a casa dos meus pais. Sabemos quem você realmente é, disse meu pai abrindo a porta, mas as histórias que ela está espalhando estão afetando até mesmo nossos vizinhos. Minha mãe, sempre meu maior apoio, parecia dividida entre acreditar no filho que conhecia e nas evidências que se acumulavam contra mim. Em setembro, depois de semanas sem ver minha filha, encontrei entre minhas caixas um álbum de fotos dos nossos passeios de domingo. Aquelas imagens de sorrisos inocentes me deram força para uma última tentativa. Dirigi até a casa de Laura. Por favor, implorei na porta. Pare com isso, estou perdendo tudo. Podemos resolver isso pelo bem da nossa filha. O sorriso de Laura foi gélido. E isso é apenas o começo. Quando terminar, você não terá nem seu nome, quanto mais uma filha. Seu olhar transbordava um prazer perverso que nunca havia notado durante nosso casamento. Outubro e novembro foram meses de queda livre. Perdi o contato com amigos de longa data. Meus pais começaram a me questionar, influenciados por novas informações que Laura continuava fornecendo.
Minha conta bancária foi bloqueada por uma medida judicial baseada em alegações de que eu planejava fugir com nossa filha. Em dezembro, durante minha hora mais sombria, contemplei o abismo. Sentado no quarto de hóspedes dos meus pais, a ideia de desistir de tudo parecia a única saída. Foi quando meu celular tocou. Era Carlos, um antigo colega da faculdade de Direito que agora trabalhava com direito familiar. Ouvi sobre seu caso, disse ele. Isso não soa certo. Posso assumir sem custos até entendermos o que está acontecendo. Carlos foi meticuloso. Durante os primeiros meses do novo ano, ele colheu depoimentos, analisou documentos e encontrou inconsistências nas histórias de Laura. Em março, descobrimos que ela havia subornado uma funcionária da creche para testemunhar falsamente. As datas não batem, explicou Carlos ao juiz na audiência de revisão. Os supostos incidentes ocorreram em dias que nosso cliente comprovadamente estava em viagem de trabalho, com passagens aéreas e registros de hotel. A investigação revelou mais. Encontramos software de edição de imagens no computador de Laura, usado para criar as provas de abusos. A professora da nossa filha, inicialmente temerosa, finalmente testemunhou sobre como Laura instruía a menina a contar histórias sobre o papai. Em junho, exatamente 1 ano e meio após o início do pesadelo, o tribunal reverteu sua decisão. O juiz, visivelmente constrangido, ordenou uma reavaliação completa da custódia. Laura enfrentou acusações formais de falsificação de provas e perjúrio. A reconciliação com minha filha não foi imediata. Foram necessários meses de sessões com psicólogos infantis para desfazer o condicionamento. Papai, a mamãe disse que eu precisava contar aquelas histórias para te proteger, confidenciou ela durante nosso terceiro encontro supervisionado após a revisão do caso. Pouco a pouco, reconstruí cada aspecto da minha vida. Encontrei um novo emprego, aluguei um apartamento pequeno com um quarto decorado especialmente para os dias em que minha filha ficasse comigo. Meus pais, devastados por terem duvidado, se tornaram meus maiores defensores. Quanto a Laura, o sistema judicial finalmente funcionou como deveria. Perdeu a custódia primária, recebeu multas significativas e foi sentenciada a serviço comunitário. Mais importante, foi obrigada a participar de terapia para tratar o que os especialistas identificaram como um comportamento vingativo patológico. Hoje, 2 anos após o início dessa jornada tortuosa, compartilho minha história como alerta. O sistema de custódia infantil, embora imperfeito, pode corrigir seus erros quando persistimos na busca pela verdade. Minha filha agora passa finais de semana alternados comigo, e nosso vínculo, embora ferido, está cicatrizando. Para qualquer pai ou mãe enfrentando acusações falsas, documentem tudo, encontrem representação legal competente e nunca desistam. O caminho é árduo, mas a verdade eventualmente prevalece. Olhando para trás, vejo como Laura conseguiu manipular o sistema. Explorou preconceitos existentes contra pais no sistema de custódia, aproveitou-se da sobrecarga dos tribunais e contou com a tendência natural de proteger crianças ao primeiro sinal de perigo. Sua estratégia foi calculada e cruel, mas não infalível. Nas recentes audiências de acompanhamento, nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia mais aquele brilho de triunfo nos olhos de Laura, apenas uma compreensão tardia das consequências de suas ações. Nossa filha, crescendo em sabedoria além de seus anos, começou a questionar as histórias que lhe foram ensinadas. Por que a mamãe queria que eu dissesse coisas ruins sobre você? Perguntou ela durante um de nossos passeios no parque. A pergunta me pegou desprevenido, mas respondi com a única verdade possível. Às vezes, a raiva faz as pessoas fazerem coisas que machucam quem elas já amaram. Esta é minha realidade agora. Reconstruir enquanto explico o inexplicável, nutrir enquanto ainda cicatrizo. Mas cada sorriso da minha filha confirma que esta luta valeu cada instante de dor.
Nunca imaginei que o fim de um relacionamento pudesse ser apenas o começo de um pesadelo. 3 meses após nosso rompimento, encontrei meu ex por acaso numa livraria. O choque não foi vê-lo, mas perceber que ele havia se transformado numa versão estranha de mim mesmo. Não era apenas o cabelo vermelho vibrante, minha marca registrada há anos, mas algo na postura, no jeito de se vestir, na forma como gesticulava ao falar com o atendente. Estranho te ver assim, comentei quando nossos olhares se cruzaram. Ele sorriu de um jeito que não reconheci e respondeu: às vezes encontramos partes de nós mesmos nos outros, não acha? Nas 2 semanas seguintes, tentei esquecer aquele encontro perturbador. Porém, numa quinta-feira à noite, enquanto jantava com amigos no restaurante que sempre frequentávamos, lá estava ele. Vestia uma camisa quase idêntica à minha favorita, usava os mesmos acessórios que eu costumava usar. E o mais inquietante, falava usando expressões que eram tipicamente minhas. Você não acha estranho como ele está se vestindo igual a você? Sussurrou Miguel, meu melhor amigo, o único que pareceu notar algo errado. Pensei que fosse coincidência, mas está ficando esquisito. 1 mês depois, a situação havia escalado assustadoramente. Meu ex aparecia em todos os lugares que eu costumava frequentar. Meu café predileto nas manhãs de sábado, a livraria onde eu passava as tardes de domingo, até mesmo no estúdio de yoga que eu começara a frequentar apenas 2 semanas antes. A cada novo encontro, percebia mais elementos meus incorporados em sua pessoa. Meus gostos musicais, minhas preferências literárias, até mesmo meus gestos mais sutis quando conversava. É só impressão sua, dizia a maioria dos meus amigos quando eu tentava explicar. Vocês namoraram por 2 anos, é normal terem hábitos parecidos. Mas não eram apenas hábitos. Em 6 meses, observei horrorizado enquanto ele construía amizades com o meu círculo social, usando histórias que eram minhas como se fossem dele. Modificava-as levemente, mas o suficiente para que ninguém percebesse o plágio de minha própria vida. Quando tentei confrontá-lo num evento em que inevitavelmente nos cruzamos, sua resposta me gelou. Não percebe que estou apenas aperfeiçoando o que você começou? Sua vida tem tanto potencial nas mãos certas. O terror daquela situação começou a me consumir. Comecei a mudar minhas rotinas, frequentar novos lugares, apenas para descobrir que semanas depois ele aparecia também nesses espaços. Era como se houvesse um rastreador invisível em mim. Tentei explicar para minha irmã o que estava acontecendo, mas mesmo ela olhou com ceticismo. Talvez você esteja obcecado com ele, e não o contrário, sugeriu ela, aumentando minha sensação de isolamento. Por volta do 8º mês dessa perseguição, descobri que ele havia conseguido um emprego no mesmo setor que o meu, com funções similares. Colegas que não conheciam nossa história começaram a comentar sobre como éramos parecidos. Quando Paulo, um novo amigo que havia feito nesse período, mencionou ter conhecido aquele cara que é praticamente sua versão 2.0, entendi que não estava louco. Ele me perguntou tudo sobre você, confessou Paulo. Achei estranho, mas pensei que vocês fossem muito próximos. Dormir tornou-se quase impossível. Desenvolvi um estado permanente de alerta, verificando constantemente ao meu redor, temendo encontrá-lo a qualquer momento. Minha personalidade, antes expansiva e sociável, encolheu. Tornei-me reservado, desconfiado. Cada nova amizade parecia potencialmente uma conexão com ele. Cada novo espaço, uma possível arena para nosso próximo encontro indesejado. No auge dessa situação sufocante, após quase 1 ano vivendo como presa, tomei uma decisão radical. Busquei ajuda profissional, não apenas terapia, que já havia iniciado meses antes, mas também orientação legal. A advogada que me atendeu explicou que, apesar da situação perturbadora, legalmente havia pouco a fazer, além de documentar o comportamento e possivelmente solicitar uma ordem de restrição, embora fosse difícil conseguir uma sem provas de ameaças diretas. O que você está descrevendo é uma forma de assédio psicológico,
ela explicou. É como se ele estivesse tentando roubar sua identidade, não no sentido legal, mas no sentido existencial. Com apoio jurídico limitado, desenvolvi minha própria estratégia. Comecei a espalhar falsas informações sobre meus hábitos e planos entre conhecidos que suspeitava manter em contato com ele. Simultaneamente, restringi drasticamente quem realmente sabia sobre minha vida. Mudei de endereço sem atualizar redes sociais e comecei a construir um círculo social completamente novo em áreas da cidade que nunca havíamos frequentado juntos. Você está basicamente criando uma vida paralela, observou Miguel, que permaneceu leal durante todo esse processo. Deve ser exaustivo viver assim. E era. Durante os 3 meses seguintes, mantive essa dupla vida, uma versão falsa, que servia como isca, e minha verdadeira existência, cuidadosamente protegida. O plano funcionou melhor do que esperava. Meu ex continuou seguindo as falsas pistas, aparecendo em lugares que eu deliberadamente mencionava, mas não frequentava mais. O ponto de virada aconteceu quando, através de um amigo em comum, que finalmente compreendeu a gravidade da situação, descobri algo revelador. Antes de nosso relacionamento, meu ex havia feito o mesmo com outro parceiro. Era um padrão comportamental, possivelmente relacionado a um profundo vazio identitário que ele tentava preencher, absorvendo personalidades alheias. Ele fez isso com o Rafael antes de você, contou Cristina, a amiga que conhecia ambos. O Rafael acabou se mudando de estado. Sempre achei estranho como seu ex mudou completamente depois que vocês começaram a namorar, como se tivesse se reinventado. Essa informação foi libertadora. Não era algo pessoal ou uma obsessão específica comigo, era um comportamento compulsivo dele. De alguma forma, isso tornou tudo menos assustador e mais administrável. Confrontei-o uma última vez, agora munido desse conhecimento. Sei sobre o Rafael, disse firmemente. E sei o que está tentando fazer. Isso precisa acabar. O choque em seu rosto foi visível. Pela primeira vez, em mais de 1 ano, vi uma expressão genuína, não uma copiada de mim ou de outra pessoa. Vi vulnerabilidade, vergonha e talvez um lampejo de consciência sobre seu comportamento destrutivo. Não sei ser outra pessoa, murmurou ele quase inaudível. Não ofereci conforto nem condenação, apenas distância. Nos meses seguintes, gradualmente reduziu sua presença nos espaços que eu frequentava. Soube por conhecidos em comum que ele começou terapia. E, sinceramente, espero que encontre ajuda para esse vazio que o consome. Hoje, 2 anos depois daquele encontro na livraria, ainda sinto um arrepio quando vejo alguém com cabelo vermelho vibrante ou quando escuto certas expressões que costumava usar frequentemente. Ainda verifico instintivamente ao redor em lugares públicos. As cicatrizes emocionais continuam comigo. A sensação de violação, a experiência de ter alguém tentando se apropriar da essência do que me tornava único. Mas essa experiência também me ensinou sobre resiliência. Descobri uma força interior que não sabia possuir. Aprendi a valorizar minha identidade, não como algo fixo a ser protegido a todo custo, mas como algo fluido que continua evoluindo. Paradoxalmente, ao tentar me copiar, meu ex acabou me empurrando para descobrir novas facetas de mim mesmo que talvez nunca tivesse explorado. Algumas pessoas entram em nossas vidas para nos mostrar quem somos realmente, disse minha terapeuta certa vez. Mesmo que o façam das maneiras mais perturbadoras, essa jornada me transformou. Sou mais cauteloso, sim, mas também mais autêntico. Entendo agora que nossas identidades são simultaneamente preciosas e maleáveis. O que nos define não são os gestos, as roupas ou os hábitos que podem ser copiados, mas nossa capacidade de crescer, mudar e nos reinventar diante das adversidades. A pessoa que sou hoje carrega as marcas dessa experiência, mas não é definida por ela. E há uma lição poderosa nisso.
Mesmo quando alguém tenta nos roubar, pedaço por pedaço, o núcleo mais profundo do que somos permanece inacessível a qualquer imitador. Porque ser verdadeiramente alguém vai muito além de parecer com alguém. É uma lição que aprendi da forma mais difícil e que nunca esquecerei. Nunca imaginei que a minha vida pudesse desmoronar de forma tão abrupta. A reviravolta começou quando Emily, minha ex-namorada, decidiu criar um blog para expor nosso relacionamento. No início, pensei que fosse apenas mais uma de suas crises dramáticas. A verdade, no entanto, foi muito diferente do que eu esperava. Emily sempre teve um comportamento imprevisível, mas nunca imaginei que ela fosse capaz de ir tão longe. O blog rapidamente se tornou um repositório de detalhes íntimos da nossa vida juntos. Mensagens privadas, situações embaraçosas e até fotos que ela havia tirado sem o meu conhecimento. Ela se apresentava como a vítima inocente, alegando que eu a havia maltratado e que o mundo precisava conhecer a verdade sobre nós. À medida que o blog ganhava seguidores, minha vida começou a desmoronar. Amigos e familiares começaram a me contatar, preocupados com o que estavam lendo. Alguns chegaram a me acusar de ser um parceiro abusivo, apesar de saberem que essa não era a verdade. Tentei explicar minha versão, mas parecia que ninguém estava disposto a ouvir. O pior de tudo eram os comentários. Estranhos me chamavam de monstro, manipulador e até predador. Alguns foram tão longe a ponto de encontrar meu local de trabalho e pressionar meu empregador para que eu fosse demitido. Eu nunca me senti tão vulnerável e sozinho. Tentei conversar com Emily, implorando que ela tirasse o blog do ar, mas ela se recusou. Para minha surpresa, parecia que ela se alimentava da dor que estava me causando. Com o tempo, minha vida social se desfez. Não conseguia mais sair em público sem temer ser reconhecido e confrontado por algum seguidor dela. O impacto dessa situação na minha saúde mental foi devastador. Eu vivia em constante tensão, pulando a cada notificação no celular. Dormir tornou-se uma tarefa difícil, atormentado pela ideia de que minha vida estava exposta para o mundo. Busquei ajuda, mas muitos profissionais não pareciam levar minha situação a sério. Ouvi conselhos como, isso vai passar, mas na era digital, nada desaparece facilmente. O estresse começou a afetar minha saúde física. Sintomas como enxaquecas e problemas estomacais tornaram-se comuns. Cada dia era uma luta para me concentrar no trabalho, e meu desempenho caiu drasticamente. O ponto de virada foi quando Emily começou a contatar diretamente meus superiores, fazendo acusações graves e exigindo minha demissão. Meu chefe, preocupado com a situação, acabou por me pressionar a pedir demissão antes que a situação se tornasse insustentável. Foi nesse momento que percebi que havia chegado ao fundo do poço. Eu tinha perdido meu emprego, minha vida social e minha autoestima. O constante assédio online tinha um impacto profundo no meu bem-estar. Sem saber a quem recorrer, me senti completamente perdido. Decidi que precisava tomar uma atitude drástica. Não podia continuar vivendo daquela maneira, olhando sempre por cima do ombro e temendo pelo que poderia acontecer a seguir. Juntei algumas coisas, me despedi de tudo e fui embora, em busca de um novo começo. Já se passaram alguns meses desde que tomei essa decisão, e reconstruir minha vida tem sido um desafio imenso. Encontrei um pequeno apartamento em uma cidade onde ninguém me conhece. O anonimato me traz uma paz que há muito tempo não sentia, mesmo que a solidão também me acompanhe. Ao olhar para trás, ainda me espanta o dano que Emily conseguiu causar. O blog dela permanece ativo, um lembrete constante do meu passado. Vivo com o medo de ser descoberto, de que minha nova vida seja invadida pelo assédio online. No entanto, estou determinado a seguir em frente e recuperar minha autoestima. Cada dia é uma nova batalha. Tenho tentado focar no que posso controlar:
minha rotina, a busca por um novo trabalho e as sessões com um terapeuta que realmente entende o que passei. Não é a vida que eu sonhei, mas é a que preciso construir agora. Aprendi da maneira mais difícil sobre o poder destrutivo das redes sociais e até onde alguém ferido pode ir para se vingar. Mas não vou deixar que as ações de Emily definam quem eu sou. Esta é a minha jornada de recuperação, e por mais difícil que seja, estou decidido a seguir em frente. O processo de cura tem sido lento, mas já vejo progresso. Consegui passar dias sem verificar o blog. Estou aprendendo a não me importar com o que estranhos pensam de mim. As palavras ainda doem, mas agora não têm mais o poder de controlar minha vida. Estabeleci novas amizades e comecei a compartilhar um pouco da minha história. Falar sobre o que passei é difícil, mas também libertador. Estou recuperando minha voz, deixando de ser apenas um personagem no blog distorcido de Emily. As cicatrizes ainda estão lá, mas agora posso ver minha confiança voltando. Estou me lembrando de quem sou, além daquela relação tóxica. Meus talentos e sonhos ainda existem, esperando para serem redescobertos. Há dias em que as sombras do passado parecem mais pesadas, mas esses momentos estão se tornando menos frequentes. Estou começando a encontrar um novo propósito na vida. Sei que obstáculos ainda virão, mas agora tenho as ferramentas necessárias para superá-los. Não sei se algum dia deixarei de olhar ao redor com cautela, mas não vou viver com medo. Esta é a minha história, e estou tomando-a de volta, um dia de cada vez. Estou curando minhas feridas, reconstruindo minha identidade e reclamando minha narrativa. E isso, Emily jamais poderá tirar de mim. Após uma separação tumultuada, eu pensava que tinha finalmente encontrado a paz e deixado para trás os traumas do passado. Anos se passaram e durante esse tempo conheci uma nova pessoa, Mariana. Ela era gentil, atenciosa e rapidamente nos conectamos de uma forma que eu não esperava. Estava mais feliz do que em muito tempo. No entanto, logo começaram a surgir sinais de que algo não estava certo. Mariana voltava do trabalho com uma expressão preocupada, e quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sempre dizia que não era nada. Com o passar dos dias, notei que ela se tornava cada vez mais distante e reservada. Mariana parecia passar horas no celular, enviando mensagens para alguém. Quando perguntei com quem estava conversando, ela se defendeu, afirmando que era apenas uma nova colega de trabalho. Mesmo assim, as dúvidas começaram a surgir em mim. Tentei ignorar essas inseguranças, pois o que tínhamos era especial, e eu não queria arruinar tudo por ser ciumento. Convenci a mim mesmo que precisava confiar nela. Uma noite, no entanto, Mariana decidiu se abrir. Ela me contou que estava conversando online com uma mulher chamada Letícia e que elas estavam se dando muito bem. Mariana mencionou que Letícia estava passando por um momento difícil e precisava de apoio. Meu coração afundou ao ouvir aquele nome. Perguntei a Mariana se ela sabia algo sobre o passado de Letícia, e ela respondeu que não, que Letícia tinha sido vaga sobre sua vida, mas parecia uma pessoa agradável. Hesitei, sem saber se deveria contar a verdade a Mariana sobre minha ex, mas percebi que precisava fazê-lo. Expliquei que Letícia era, na verdade, minha ex-namorada e que provavelmente estava tentando interferir em nosso relacionamento. Compartilhei com ela a história tumultuada que tivemos, repleta de mentiras e abuso emocional. Mariana ficou chocada e horrorizada. Não conseguia acreditar que estava se comunicando com minha ex sem saber. No início, ela ficou desconfiada e se sentiu traída por eu não ter contado sobre meu passado desde o começo. Pediu um tempo para processar tudo. Eu estava arrasado, mas compreendi sua necessidade de espaço e esperei que ela percebesse que eu estava sendo sincero.
Nas semanas seguintes, no entanto, o comportamento de Mariana mudou drasticamente. Ela se irritava com facilidade e me culpava por coisas pequenas. Passava horas no celular, trocando mensagens com Letícia, e eu via claramente que estava sendo manipulada. Mariana se recusava a acreditar em minhas preocupações, convencida de que eu tinha segundas intenções e que Letícia era apenas uma amiga solidária. A situação chegou a um ponto em que Mariana mal falava comigo e, quando o fazia, era apenas para me atacar com palavras dolorosas. Eu estava prestes a perder a mulher que amava e não havia nada que pudesse fazer. Letícia havia se infiltrado em nossa relação e estava a destruindo por dentro. Certa vez, ao chegar em casa, percebi que todas as coisas de Mariana haviam desaparecido. Ela havia se mudado e deixado uma mensagem fria, dizendo que não poderia estar com alguém em quem não confiava. Fiquei devastado. Havia perdido a mulher que amava por causa das artimanhas de minha ex. Tentei entrar em contato com Mariana, implorando que visse a verdade, mas ela não respondeu. Era como se eu tivesse sido apagado de sua vida. Enquanto isso, Letícia continuou a enviar mensagens e a manipulá-la. Elas venceram. No final, Mariana estava perdida para mim e eu tive que encarar a dura realidade de que minha ex havia conseguido arruinar mais uma relação. Não vou mentir. Todo esse sofrimento me deixou frágil e desconfiado de me abrir novamente para o amor. Pensei que tinha superado Letícia, mas sua presença voltou a me assombrar de maneira insuportável. Fiquei tentando juntar os pedaços do meu coração partido, questionando se algum dia conseguiria amar novamente. Essa experiência me ensinou uma lição dolorosa. Mesmo que você ache que escapou do controle de um ex-tóxico, eles sempre encontram maneiras de voltar e causar danos imensos. É um lembrete de que, às vezes, as cicatrizes de relacionamentos passados nunca se fecham completamente. O que resta é tentar seguir em frente e torcer para não cruzar com outro ex-manipulador disposto a destruir sua vida. Sei que levarei as marcas desse sofrimento para sempre, mas também sei que não posso permitir que isso endureça meu coração. Por mais difícil que seja, preciso me manter aberto à chance de encontrar o amor novamente. Talvez eu aborde isso de forma mais cautelosa, mas me recuso a acreditar que a crueldade de Letícia me roubou a oportunidade de ser verdadeiramente feliz com alguém novo. Suas ações me afetaram profundamente, mas não posso deixar que isso determine minha capacidade de confiar e cuidar de outra pessoa. Um dia, quando me sentir preparado, espero encontrar alguém que me ajude a escrever um novo capítulo, onde os fantasmas de relacionamentos tóxicos não me assombrem mais. Por enquanto, estou focado em me reconstruir e voltar a ser inteiro. É um caminho longo, mas estou determinado a percorrê-lo, não importa quão desafiador seja o trajeto.